Bom dia, meu nome é Carla e foi me proposto que eu fizesse uma breve reflexão sobre o capítulo 6, versículo 13 de Levítico, que é o nosso versículo do mês. Eu vou ler aqui o capítulo 6, o capítulo 6 e o versículo 13, que é o capítulo e o versículo do mês. Eu vou ler o 6, 12 e 13. O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará. E o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs. E colocará a oferta queimada em ordem sobre o altar, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. Eu entendo que o capítulo 6 de Levítico ele é dividido em 3 partes. A lei do Senhor, o sacrifício e a oferta. Deus deu a Moisés uma orientação para que ele passasse o povo. E qual era a lei? Quem pecasse, cometesse alguma transgressão ao Senhor, deveria levar um carneiro para que o sacerdote fizesse a expiação do seu pecado. E o sacrifício, como orientação, ele deveria levar o carneiro, queimar esse carneiro em sacrifício do pecado do povo, para que esse pecado, essa transgressão fosse perdoada. E a oferta, enquanto ela foi levada, havia toda uma orientação para que ela fosse feita. O carneiro deveria ser do rebanho, um carneiro sem defeitos. O sacerdote deveria estar com roupas de linho, roupas limpas. E esse carneiro fosse queimado e a fumaça subisse ao altar do Senhor e essas cinzas fossem retiradas, colocadas ao lado do altar, para que esse pecado fosse perdoado. Isso é uma orientação do Senhor a Moisés para que ele passasse para o povo, para que esse pecado fosse perdoado. Era uma orientação para aquele tempo. Porém, hoje ela deve ser aplicada. Nós hoje não vivemos esse culto literal, essa liturgia literal de queimar o cordeiro, porque o cordeiro de Deus já levou os nossos pecados. Jesus Cristo, ele foi sacrificado naquela cruz, o sangue dele foi vertido lá naquela cruz para que o nosso pecado fosse perdoado. Então o cordeiro, o sacrifício já foi feito por nós. Porém, a própria palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor ela se renova todas as manhãs. Por quê? Porque todas as manhãs nós cometemos transgressões ao Senhor. A nossa carne é pecaminosa. Naquele tempo, a orientação do Senhor é para que o culto, a oferta fosse levada ao altar, o sacerdote queimada. Hoje, nós temos livre acesso ao Pai, livre acesso ao altar. Mas a oferta e o sacrifício devem ser feitas. A nossa vida deve ser levada a sacrifício todos os dias. A nossa carne deve ser levada a sacrifício todos os dias. E essa cinza que representa o pecado que já foi perdoado. A cinza representa o pecado que já foi perdoado. Por isso que ela precisa ser retirada, para que o fogo não se apague. E essa cinza que representa esse pecado, hoje a nossa carne precisa ser levada a esse sacrifício. Todos os dias nós precisamos retirar da nossa carne pecaminosa toda a impureza, tudo aquilo que não provém do altar do Senhor. Porque o que é importante é que o fogo do altar, que representa a presença do Senhor, não se apague na nossa vida. Porque o que é importante é a presença do Senhor. O que é importante não é a nossa carne, não é os nossos desejos, não é a nossa vontade. O que é importante que prevaleça é a presença e o fogo do altar do Senhor. Então nós temos que viver essa realidade. Deus deu uma orientação ao povo naquele tempo, para aquele momento. Porém, hoje, nós devemos aplicar essa oferta, esse sacrifício constantemente na nossa vida, porque hoje nós somos esse altar. Hoje nós somos a representação da presença do Senhor. O nosso corpo é essa representação, porque o Senhor Jesus Cristo já morreu por nós, já levou os nossos pecados.
Então, que todas as manhãs nós possamos retirar toda a impureza, tudo aquilo que não provém do altar do Senhor, que a nossa carne deseja, procura, nós precisamos retirar todas as manhãs, todos os dias, levar em sacrifício ao Senhor a nossa carne, entregarmos a nossa vida como oferta ao Senhor, para que o que é importante, que é a presença do Senhor representada pelo fogo do altar, não se apague da nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo dia.